diante do Senhor, porque Ele já está neste lugar. Antes de você entrar, Ele já estava aqui. Te convido a fechar os seus olhos e a falar com o Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Pai, cada vida que entrou aqui, cada vida que vai entrar, Pai, nós já queremos abençoar em nome de Jesus. Pai, cada louvor entoado, cada palavra ministrada, que alcance, Senhor, cada coração aqui, principalmente o teu coração, Senhor. Nessa noite, Pai, que vidas aqui venham ser realmente impactadas pela fidelidade do Senhor da Seara, porque o Senhor é fiel, Deus. E nós confiamos no Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus bom. E nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, este culto. Pai, este culto é Teu. Toma Teu lugar de honra neste lugar, na nossa vida. Pai, fala conosco e recebe a nossa adoração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, eu te convido a abrir a sua Bíblia. No livro de João. No capítulo 3. Culto de missões é um culto de alegria. Muitas pessoas acham que é um culto triste, é um culto de alegria. Hoje é dia de celebrar a fidelidade desse Senhor. João 3, capítulo 5. Amém? Versículo 5, obrigada. João 3, versículo 5. Amém. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Você pode dizer o versículo 8 comigo? Vamos lá? O vento e ouves a sua voz. Amém. Você pode se assentar por uns instantes. Meu querido, nessa palavra o Senhor Jesus, Ele instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aqui diz que aquele que não nascer de novo, aquele que é nascido da água, ele é nascido do Espírito. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento do Espírito, ele só leva aquele que é nascido de novo. Se você é nascido do Espírito e você aceita ser levado pelo Espírito Santo, ele te leva. Vocês viram que aqui tem balões com fotos de missionários, campos, juntas. E tem um balão ali escrito assim: e você? Os missionários, a intuição nossa de colocar esses balões foi que você percebesse que eles estão ao vento do Espírito. Eles deixaram as raízes do mundo, despregaram suas raízes do mundo e resolveram viver conforme, seguindo o sopro do vento do Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, e eu? E você? O que nós temos feito? Nós temos seguido o sopro do vento do Espírito Santo de Deus? Porque aqui diz, aquele que é nascido do Espírito, o vento leva onde quer. Então, se você é nascido do Espírito Santo de Deus, se você é nascido de novo, deixa o Espírito Santo de Deus te levar. E eu quero aproveitar a oportunidade e contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Se eu for contar tudo, não dá. Eu conversando com a Adilene sempre conversa muito comigo a respeito de missões.
E ela fala comigo: Vivi, eu fico feliz em saber que você descobriu o que Deus te chamou. Às vezes, muitos de nós não percebeu ainda para o que Deus te chamou. Mas, querido, diz assim: Espírito Santo de Deus, me leva onde o Senhor quer. E verdadeiramente o Espírito Santo de Deus te leva. O Espírito Santo de Deus me levou na semana retrasada a um lugar que eu vou te contar. Eu estive em uma igreja em Belo Horizonte e eu achei que era uma igreja. E aí, quando o rapaz buscou a gente, ele foi subindo, foi descendo, foi subindo. E ele mostrou, falou: olha ali, gente, aquela ali é a cadeia que o Bruno tá preso. E foi descendo, foi subindo, e foi descendo. Eu falei: Senhor Jesus, onde o Senhor está me levando? E quando nós chegamos ali, vidas, crianças chorando na presença do Senhor Jesus, crianças que nunca tiveram oportunidade de ouvir o amor de Deus. E um simples gesto de você sair da sua zona de conforto e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus usa a sua vida. Quando você coloca à disposição do Espírito Santo de Deus, Ele te leva. E no primeiro dia eu falei: Senhor, eu não vou fazer apelo. Não vou, não tem condição. E no segundo dia eu falei, o Espírito Santo falou: faz apelo, faz apelo, faz apelo. Eu não vou fazer, faz. E quando eu fiz apelo, mais de 13 crianças e adolescentes reconheceram o Senhor Jesus como Salvador. E isso não é mérito meu, não é mérito meu. É apenas o Espírito Santo de Deus agindo através da minha vida. E eu digo para você, e você, e eu, nós temos ouvido o chamado de Deus, nós temos deixado o Espírito Santo nos levar. Cada um desses missionários deixaram as raízes do mundo e se colocaram na dependência do Espírito Santo de Deus. E eu convido você a fechar os seus olhos por mais alguns minutos. Talvez a nossa semana é muito corrida, eu sei, a minha também. Mas eu convido você a, diante do Senhor, colocar o seu coração e falar: Senhor, eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas não está dando, me ajuda. Senhor, eu preciso tanto fazer mais para o Senhor. Nós precisamos sim, porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele deixou o mandamento: ide e pregai o Evangelho. E se nós não o fazemos, nós não estamos seguindo Jesus. E eu pergunto, e você, e eu, o que nós temos feito para o reino de Deus? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, reconhecemos que nós podemos fazer mais para o Teu reino crescer. Porque nós queremos que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que o Teu reino cresça, que vidas possam se render ao Teu amor. Pai, existem vidas nos hospitais, nas ruas, Pai, nos orfanatos, que precisam reconhecer o Teu amor, que precisam conhecer. E como ouvirão, Senhor, se não há quem pregue? Como crerão naqueles que nada ouviram? Senhor, desperta a Tua igreja. Desperta cada um aqui, Senhor, para fazer a Tua obra. Para, Senhor, cumprir o chamado do Senhor, indo, contribuindo, orando, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, levante vidas aqui. Para poder, Senhor, contar e cantar a fidelidade do Senhor da Seara. Na fidelidade, no anúncio do Evangelho do Senhor, Pai. Nós nos colocamos, Senhor, na dispensação do Teu Espírito Santo. Nos leva, Senhor, faz, Senhor, conosco, conforme a Tua vontade, Pai. Nós entregamos nossas vidas diante do Senhor. Amém, amém. Eu convido a Rose. Ela vai estar falando um pouco sobre o que Deus tem feito na vida dela, do chamado dela. E que o Senhor desperte a sua vida nessa noite para o seu chamado. Para você cumprir, para você fazer algo mais para o Senhor. Amém? Lembrando só, irmãos, da agenda semanal. Amanhã temos a tarde da bênção, oração de 7 às 8, segunda, quarta e sexta. Os grupos de crescimento, participe. Na quinta-feira o culto de oração, está aí a agenda semanal. Na sexta-feira também oração. E no domingo, escola dominical. E o culto 17h30 e 19h30. Hoje começa a torre de oração. Se você tem um compromisso, lembre-se de começar a orar. E você que ainda não tem, procure orar e fazer parte desse exército de Deus. Amém? Rose, Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu já estive aqui no culto das 18, adorando ao Senhor.
e falando das maravilhas do Senhor nas nossas vidas, na obra missionária a qual Ele me chamou. O Senhor me chamou para trabalhar com crianças em abrigo. São crianças muito carentes, carentes de amor, de atenção, de oração, de apoio, de colo, de abraço, de um cafinó gostoso, né, Luiz? E o Senhor me chamou para estar ali com aquelas crianças. E já tem aproximadamente uns 3 anos e meio que eu trabalho em um abrigo, levando a palavra do Senhor a essas crianças. O abrigo que eu trabalho é no bairro Caravelas. Sou voluntária, sou missionária do Senhor. Né, pastor Wagner? Sou missionária do Senhor neste abrigo. Amém. Ele falou que eu resisti muito, mas não teve jeito, né? E isso é verdade. E hoje, naquele abrigo, no berçário, tem 11 bebês. E tem apenas uma funcionária. E se você chegar lá na hora do almoço, você vai ficar assustado, porque tem uma funcionária para dar papinha para aqueles 11 bebês na mesma hora. E é bebê gritando ali, gritando cá, e a gente fica assim. Um dia o Senhor me julgou ali dentro. Eu falei, meu Deus, eu não conhecia isso. Não era horário de eu ir ali, sem querer eu caí lá. E pude estar ajudando. Então eu tenho certeza que você também pode estar fazendo a diferença. E deixar o Senhor te usar. Ah, mas isso não é fazer missões. Isso é amor. E amar o próximo como a nós mesmos é mandamento do Senhor, né? E missões é amor. Então, só de você chegar ali, pegar um bebê daquele, colocar no seu colo, fazer ele dormir, porque ele passa horas e horas dentro de um berço e não sabe o que é um colo, é fazer missões sim. É amar. Então, nós somos chamados para amar. Este aqui é o Luiz. Eu vou deixar o Luiz falar um pouquinho para vocês, né? Ele é o futuro pastor, missionário do Senhor. E ele vai contar para vocês aqui um pouquinho do Projeto Abraço também. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Hoje eu vim falar aqui do trabalho da tia Rose, que eu morei no abrigo 1 ano e meio e todas as quartas ela ia lá pregar, falar do amor de Deus. E era bom e hoje eu fui embora, morar com a minha família. Moro com a minha avó, com a minha mãe e com meus 6 irmãos. E a tia Rose continua ainda indo lá em casa pregando, passando as lições. E eu quero ser um pastor e agradecer. E aceitei Jesus como meu único salvador e frequento a igreja perto da minha casa. E agora eu quero agradecer a Jesus pela vitória. Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias, né? O Luiz é apenas uma das crianças que passou naquele abrigo. Nós visitamos 2 famílias, uma na segunda-feira, que tem 4 crianças que retornou para casa, mora hoje no bairro Cidade Nova. E o Luiz, que mora aqui pertinho da igreja, no Esperança, que nós visitamos a família dele na terça-feira. Inclusive, não falei no culto de manhã, porque eu esqueci do anterior a este. Nós estamos ali para ajudar a família do Luiz a construir uma casinha. Eles moram de favor. Tem que entregar essa casa de favor até no mês de fevereiro. E a vozinha dele não é aposentada, a mãe dele não tem recurso a não ser do Bolsa Família aí, que é 300 e alguma coisa, né? Então, se você quiser ser um missionário também, ajudando na construção dessa casinha, né, Luiz? Que vai ser bem bonitinha, nós já temos o projeto. E até fevereiro, em nome de Jesus, nós vamos abençoar essa família. Você pode estar me procurando, né, para nós estarmos juntos aí na construção da casinha do Luiz. Amém? E é uma bênção, quero falar para vocês que é uma bênção. Um testemunho que eu quero contar também, quando nós fizemos um retiro com aquelas crianças, e o Senhor ministrou meu coração para fazer um retiro com eles de príncipes e princesas do Senhor Jesus. E ali eu fiz a roupinha de príncipe, de princesa, eles puderam desfilar, ficaram muito felizes. E o Espírito Santo ministrou muito no coração daquelas crianças nos 3 dias de retiro, que era só para os meninos do abrigo. Tinha aproximadamente 22 crianças, foi ali onde é a Beth Shalom, aqui na quadra, né? E
no final, as crianças estavam bem quebrantadas, o Espírito Santo falou muito ao coração delas. E terminou o evento, na próxima quarta-feira eu voltei ao abrigo. Quando eu cheguei lá, uma criança de 5 anos veio correndo até a mim, me beijou bem forte e falou assim: muito obrigada por tudo que você fez por mim. Você acha que eu sou importante? Eu falei assim: eu acho, você é muito importante, muito obrigado. Aí tá bom, nós iniciamos as atividades, veio uma outra criança de 6 anos e falou assim: tia, por que Jesus teve que morrer na cruz por mim? E essa ministração também foi para eles conhecerem Jesus. E aí eu expliquei para ela, né, por que Jesus tinha morrido para ela e por que ela tinha aceitado Jesus. E ela virou para mim e falou assim: olha, eu não preciso, exatamente assim foi a pergunta dela, eu não preciso então de rezar para Maria? Lá é católico. Aí eu falei assim: eu vou ter que explicar, né? Nem que seja o meu último dia aqui, eu vou ter que explicar. Aí expliquei direitinho para ela. E ela falou assim: então hoje eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E eu coloquei ela no colo, abracei ela forte, orei por essa criança. E até hoje, ela já saiu do abrigo, hoje ela mora com a mãe. Se a gente encontra com ela, ela confessa Jesus como Salvador da vida dela e lembra do dia da conversão dela. Então, não é em vão o nosso trabalho. Semear na vida das crianças é tão importante quanto na vida de um adulto, né? O reino de Deus é das crianças, mas elas precisam de Jesus para elas morarem no céu. Porque hoje ele está com 11. Daqui 10 anos, ele vai estar com quantos anos? 21? E aí? Se não semear agora, vai ficar muito mais difícil na fase adulta. Então, a infância é o melhor tempo para semearmos. E muitas vezes nós ignoramos as crianças e falamos assim: não, ela não precisa hoje, deixa para quando ela crescer, né? E se ela converter ao Senhor desde pequena, ela tem a vida inteira para o Senhor Jesus. Então, que você faça parte. Nós temos aqui o projeto Abrace. Ele vai continuar no ano de 2015. E se você quiser fazer parte, pode pegar comigo um folder. Tem muita tarefa, né? Você pode orar, você pode apoiar, você pode doar o que a instituição precisa, o que a criança precisa. E você pode também lá amar as crianças, dar um abraço, um beijo, um carinho, ser útil na vida de cada um deles. Toda quarta-feira à noite nós estamos lá e também está aberto para a gente fazer trabalho no berçário durante o dia. É só você me procurar que eu vou te encaixar aí numa das escalas. Que Deus abençoe. Amém. Muito bem. Assim o Senhor nos dá a oportunidade de sermos fiéis a Ele na missão que Ele tem para cada um de nós aqui. Você pode fazer. Você tem condições de fazer. Eu acho que muitas pessoas imaginam que o missionário, quando sai para um trabalho desse, é porque ele não tem outra coisa para fazer e não tem nenhuma outra preocupação. Não é verdade. O missionário, como a Rose, por exemplo, ela está fazendo um trabalho numa missão, mas ela tem 1001 responsabilidades com a família, com a sua empresa, com as suas preocupações, como mãe, como esposa, mas ela abriu mão de um pouquinho disso para fazer a obra do Senhor. E é assim também, se você quiser, tem que abrir mão, talvez até de uma renda extra, para servir ao Senhor. Isso é fidelidade ao Senhor, naquilo que Ele tem te dado, tá bom? Aproveite. Amanhã nós temos oração aqui, durante o dia todo, e às 15 horas nós temos o culto Tarde da Bênção. Um culto muito especial, Deus tem falado conosco. À noite nós temos o culto Palavra de Fé, dirigido pelos homens, aqui ao lado, nos fundos da casa administrativa. Todos os irmãos que ainda não frequentam, venham, participem, você vai ter um tempo especial ali com os homens. Na terça e quarta nós temos os grupos de crescimento. Na quinta nós temos culto de oração com o tema Santo eu quero ser, de consagração à sua vida ao Senhor. Na segunda, quarta e sexta, de 7 a 8 da manhã, nós temos oração também aqui no templo.
E no domingo, sábado, culto de jovens, e domingo, a escola bíblica dominical e os 2 cultos. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nosso Deus. Fique em muita liberdade para adorar o Senhor, para cantar louvores ao nosso Deus. Paz do Senhor, amém? Você que pode, se coloque de pé nessa hora. Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora através de canções. Antes de iniciar, eu gostaria de ler com os irmãos, assim como eu fiz no primeiro culto. Não precisa de abrir a sua Bíblia. Salmos 40, a partir do verso 5, que é exatamente o que o Senhor falou comigo essa semana, quando eu fui preparar as canções. Eu orei ao Senhor, como eu tenho costume, pedi que Ele colocasse para ser cantado aqui, não aquilo que eu gosto, aquilo que eu queria cantar, mas aquilo que estivesse no coração dEle para ser cantado. E através da palavra do Senhor, Ele foi me confirmando algumas canções, e eu queria compartilhar com os irmãos a palavra bíblica. Salmos 40, a partir do verso 5, diz: Senhor, meu Senhor, são muitas as maravilhas que tem feito para nós. Os seus planos são perfeitos. Ninguém pode ser comparado ao Senhor. Gostaria de anunciar ao mundo as suas grandes obras, mas elas são numerosas demais. O que o Senhor deseja do seu povo não são sacrifícios e ofertas. O Senhor não deseja sacrifícios e ofertas, mas ouvidos prontos a obedecer a sua voz. Por isso eu disse: aqui estou, conforme está escrito no livro. Minha maior alegria é fazer a sua vontade, ó meu Deus. A sua lei está gravada no meu coração. Anuncio a todos os povos as boas notícias de justiça. Não fico calado, e o Senhor sabe disso muito bem. Não guardo só para mim essas boas notícias. Anuncio em alto e bom som a sua fidelidade e a sua salvação. Não escondo do povo a sua graça e a sua verdade. E nessa hora, querida, eu gostaria que você adorasse ao Senhor, lembrando de tudo isso que foi falado. Eu amo quando o Senhor vai confirmando através das palavras, o que eu ouço no primeiro culto, o que as meninas leem para iniciar o culto, os testemunhos, aquilo que o Senhor vem fazendo na vida de cada um de nós, e vai concretizando exatamente aquilo que o Senhor falou conosco. É muito bom, é uma sensação muito boa. E nessa hora que você tem a liberdade de adorar o Senhor, meditando e lembrando de tudo isso que foi falado até agora, que você possa continuar adorando ao Senhor e tendo liberdade de declarar a Ele que Ele é o Filho de Deus, que você tenha ousadia para servi-lo da maneira que Ele deseja. Amém? Meus lábios, Senhor, nos anunciar as boas
Glória a Deus. Mais à frente, no versículo 10 desse mesmo capítulo, a palavra do Senhor diz: não guardo só para mim essas boas notícias, anuncio em alto e bom som a sua fidelidade e a sua salvação. Não escondo do povo a sua graça e a sua verdade. Que assim como o tema dessa campanha de missões, o tema específico de hoje, que possamos ter ousadia, porque é necessário ter ousadia. Não é fácil falar do amor de Deus, né? Às vezes aqui onde nós moramos, vivemos, é até fácil. É difícil, talvez nesses países onde muitos dos nossos irmãos estão. E talvez falar do Evangelho de Jesus pode lhe trazer a consequência de morte. Pode ser morto na frente do mundo inteiro, né? A gente vê muito isso, né? Missionários tendo suas vidas tiradas em câmeras para o mundo inteiro ver. Que nessa hora nós possamos pedir ao Senhor, que possamos ser fiéis a Ele, assim como Ele é conosco. Vamos cantar agora da nossa adoração ao Senhor, da nossa fidelidade ao Senhor, mesmo diante de momentos difíceis. Aqui eu vou colocar no Brasil, na nossa realidade, momentos difíceis. Pessoas nos acusando muitas vezes, querendo falar: não é esse o Deus que você serve. Que possamos ser fiéis mesmo diante disso, tribulações, palavras. Que possamos te adorar, Senhor, nesses momentos. Deus de Israel, eu sei que eu não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti.
cansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem mortandade que assola ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, Ele envia anjos para me guardar. Não vou te pedir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, Senhor, que possamos não apenas falar, oh Deus, que possamos viver. Porque como nós temos ouvido muitos dizerem, falar é fácil, mas a realidade de viver é muito diferente, Pai. Deus, mesmo que a nossa realidade seja diferente de Daniel, que literalmente foi lançado em uma cova de leões. Muitas vezes nós temos sim, Senhor, vivido tempos difíceis. Mas nessa hora, Pai, clamamos a Ti por ousadia, força e foco no Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor, por viver uma fidelidade não apenas de dizer que nós preferimos ser fiéis ao Senhor e não nos prostrarmos diante de outros deuses, adorar somente o Senhor, mas que possamos também ser fiéis com as nossas vidas, entregando nas Tuas mãos. Como um voto, Senhor, que o mundo talvez não entenda, mas que vale a pena diante do Senhor. Que possamos entender, Senhor, para que outros conheçam o Senhor, para que outros vivam, talvez seja necessário que nós morramos. Jesus. Te dou minha fidelidade, entrego tudo a Ti, meu Rei. Um voto que o mundo nunca entenderá. Lealdade a Ele é tudo. Te dou minha fidelidade, entrego tudo a Ti, meu Rei. Um voto que o mundo nunca entenderá. Lealdade a Ele é tudo.
Quando eu ouço essa canção, eu consigo me lembrar da primeira vez que eu ouvi ela. Lembra? Foi em 2008, 2007, quando nós tivemos a oportunidade de participar da Escola Aprisco. E é um trabalho que é totalmente voltado para a questão de missões, né? Negue-se a si mesmo. E a Odilene fala que nessa época eu saía de lá com o cabelo em pé. Porque eu ouvi essas histórias dessas pessoas que não é nem conto de fada, não é que está escrito em qualquer livro, não. Né? Pessoas que deram as suas vidas por amor de outras pessoas que elas nem conheciam. Eu nunca me canso de falar da história dos moravianos que se deram como escravos para conseguir servir e ganhar para Deus um povo que era escravo. E eu me lembro que eu saí dessa escola falando com a Odilene. A Odilene até me segurava, pé no chão, Fernanda. Eu tenho que ser missionária, eu tenho que ir. Eu tenho que dar minha vida, porque tem muitos que não querem, eu quero isso. E eu falava com minha mãe, e minha mãe ficava doida. Eu era muito nova. E ela ficava doida. Nossa, essa menina tá doida. Mas quando você consegue entender o que é o propósito do Senhor, quando Ele fala na palavra dEle, ide, fala ao povo, aí você entende que vale a pena enfrentar qualquer circunstância, mesmo diante da morte, que não é a realidade nossa hoje no Brasil. Mas eu fiquei louca, com muita vontade de ir. E aí quando eu sentei, eu fui para o gabinete, eu lembro que eu falei com o pastor Wagner, minha mãe chegou, pastor Wagner, essa menina decidiu ser missionária, e ela disse que ela vai arrumar quem vai ajudar ela, e ela vai. E aí o pastor até brincou, pode ir com Deus, minha filha, né? Mas aí depois ele falou, não, Fernanda, não é assim. E aí eu marquei um gabinete, o não dele não bastou não. Marquei outro gabinete com o pastor Elcimar. E eu lembro que ele falou, não é de Deus para você agora, sai. E aí eu fiquei muito frustrada. Eu falava, Deus, mas tem outras pessoas que não querem. E eu quero. Eu amo tanto isso. Eu quero tanto fazer esse voto com o Senhor. O que eu vou ficar fazendo aqui? Todo mundo te conhece. E aí eu consigo lembrar, depois desse tempo, quantas pessoas aqui, em Samaria, aqui onde nós estamos, o Senhor me deu a oportunidade de estar com elas e poder falar do amor de Jesus, de alguma maneira fazer diferença na vida delas. E aí eu consegui entender que o id do Senhor para mim naquela época não era ir, mas talvez era mostrar um evangelho que muitos aqui não conhecem. Eu nem sei porque eu coloco essa canção. Tem algumas canções que eu coloco, eu nem consigo cantar, de tanto que mexe comigo nessa questão de missões, porque é o que eu amo, é o que eu faço com amor. Esses logos que estão com essas blusas aí, fidelidade ao Senhor da Seara, são o que cada um vive, é o que cada um quer. E nessa hora, querida, eu te desafio a declarar ao Senhor, Senhor, eu quero ser seu e ter o Senhor para mim. Abre os meus ouvidos, assim como a Vívia disse, Senhor, me mostra os teus caminhos, me mostra aonde os teus ventos querem me levar. Talvez nem precise ir para longe. Que o Senhor possa nos encorajar, para que possamos declarar a Ele de coração. Declarar a Ele que Ele é o único. Que as pessoas necessitam conhecer o amor do Senhor. Mas é necessário que nós enquanto cristãos, enquanto conhecedores da palavra do Senhor, possamos ser canais usados por Ele para falar a esse povo, a esses queridos que necessitam ouvir do amor dEle. Então declare com força, Senhor, o Senhor tem poder para salvar e através de mim, Senhor, eu serei canal para que muitos te conheçam, Pai. Você que sabe, cante essa canção como um ato profético.
Aleluia. Pode sentar, queridos. Deus abençoe desde já a sua vida. Que a palavra do Senhor venha falar ao seu coração nessa noite. Nós estamos recebendo o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista em Brasília, núcleo dos Bandeirantes. Ele está conosco desde quinta-feira. Falou no seminário e falou agora no primeiro culto. Vai falar também ao seu coração neste momento. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Deus abençoe, te dê muita liberdade no Espírito. Oi, gente, graça e paz. Acho que agora é a saideira, né? É a última dívida que eu falei com o pastor Wagner, que eu vim para cá pagar a dívida do ano passado. No passado eu estive enfermo, bem na época do meu compromisso com vocês. Passei um bom tempo aí hospitalizado, os irmãos oraram, Deus me abençoou, me deu condição de não só sobreviver, mas voltar normalmente às minhas atividades. Desde o começo do ano eu estou trabalhando normalmente e, graças a Deus, estou pagando a minha última dívida. Por conta da enfermidade, eu fiquei sem cumprir alguns compromissos em setembro, outubro, novembro. E, então agora estou fechando 2013. Graças a Deus. No seminário foi uma experiência muito boa, a gente falou de Paulo, e agora nessa noite de domingo, esses dois cultos, vocês estão na temática de missão, fidelidade. Eu sou pastor também de uma igreja missionária. Nós somos a primeira igreja batista de Brasília, que nasceu em 1957, se organizou em 57, enquanto Brasília estava sendo construída. A cidade de Brasília é inaugurada formalmente pelo governo do Distrito Federal, JK, em 21 de abril de 1960. Mas a igreja já estava organizada em 7 de setembro de 57. Então a igreja de Brasília é mais velha que Brasília. E o pior, agora nós não estamos mais em Brasília. Porque Distrito Federal é uma coisa, Brasília é outra. Brasília é uma parte do Distrito Federal, né? Para vocês tudo é Brasília, mas para nós lá não. O núcleo Bandeirante, ele é uma das cidades satélites, uma espécie de bairro, onde moravam os construtores da cidade. Então, os tais candangos, né? E a gente agradece a Deus porque essa igreja nasceu com uma vocação missionária por conta da própria geografia, da constituição da cidade. À medida que as cidades satélites e a própria Brasília, plano piloto, iam sendo construídos, os irmãos que moravam no Bandeirante eram assentados, recebiam propriedade, e em grupo eles organizavam as novas congregações. Então, muitas igrejas nasceram dentro do Distrito Federal por conta desse deslocamento natural da membresia da igreja, e depois a igreja conservou essa visão. E nos primeiros anos, nós fomos ligados à Convenção Batista Brasileira, até 1965. Então, ela ajudou a plantar algumas igrejas ligadas à Convenção Batista Brasileira. Depois nasceu a Convenção Batista Nacional, que é a Convenção Renovada. E aí nós fizemos parte dessa transição e nos tornamos também fundadores da Convenção Batista Nacional. E tivemos que abrir outras igrejas, às vezes na mesma cidade, mas agora renovada. Então era um barato esse negócio, né? A gente ia lá e dividia a igreja dos outros e começava a nossa. Eu acho que foi mais ou menos assim. Eu estou lá há 16 anos, eu não sei exatamente como é que foi isso lá no passado, né? Mas o movimento de renovação espiritual, com certeza, muitas igrejas nasceram assim. Uma pequena parte da igreja tinha lá a sua experiência carismática, não cabia mais na igreja tradicional, ia lá para o outro grupo. Hoje em dia não é mais assim. Nós, renovados e tradicionais, temos boa amizade, trabalhamos juntos, as agências missionárias são fraternas, os pastores trocam púlpito. Hoje não há mais essa fronteira de renovados e tradicionais. A maior parte deles tem um pezinho de renovação, e nós também não temos mais aquela euforia pentecostal, como alguns gostariam que tivéssemos, e estamos um pouco mais
voltados para a formação teológica, para o ensino, para a obra missionária. Então nós achamos, tanto eles como nós, um ponto de equilíbrio, a ideia da tese, antítese e síntese, né? Então hoje nós vivemos numa forma um pouco mais amena e tranquila e fraterna. Mas eu louvo a Deus porque somos uma igreja co-irmã de vocês. Não só por conta da denominação, mas por conta da nossa afinidade. Nós somos parecidas, como igrejas, trabalhamos muito próximos também, abraçamos a missão integral como nossa linha teológica e procuramos, à medida da possibilidade, fazermos aquilo que o Senhor mandou. Não nos esquecermos dos pobres, não nos esquecermos dos necessitados e pregarmos o Evangelho com toda a sua extensão, que é trazer vista aos cegos, que é trazer libertação aos oprimidos, tirar do cárcere os encarcerados, seja a questão espiritual, seja a questão material. Nós pensamos no homem na sua totalidade e entendemos que o reino de Deus veio para ficar e não é só o reino do céu, é o reino do céu na terra. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então nós estamos fazendo a vontade de Deus na terra, trazendo o reino de Deus para a terra, embora sejamos cidadãos dos céus. É um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês. Já que o tema é fidelidade, eu me lembrei da carta aos Hebreus. Convido você à leitura nesta carta interessante, capítulo 10, a partir do verso 32. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Não sabemos quem é o autor da carta, mas o espírito dela é um espírito de encorajamento para uma população de cristãos de origem judaica, alguns deles submetidos à grande tribulação, à grande perseguição, e pensando em desanimar, desistir, voltar atrás. Ser judeu naquela época era complicado, porque os não-judeus não gostavam deles. Ser um judeu cristão era mais difícil, porque os não-judeus não gostavam de você porque você é judeu. E os judeus não cristãos não gostavam de você porque você não é, porque você é cristão. Então, ser um judeu cristão naquela época era ser odiado por judeus e por gentios. Complicado. Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram, surpreendo-me com esse texto, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Talvez você nunca tenha lido isso na Bíblia, né? Mas está aí. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé, vocês têm mania de terminar no fim do capítulo, né? Naquela época não era dividido em capítulo e versículo, não. O texto segue. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Amém. Depois a gente vai seguir um pouquinho o contexto, talvez. Normalmente essa definição de fé é conhecida. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
aquela cura que você está buscando no Senhor. Você ainda não está vendo, mas pela fé você sabe que a cura virá. Aquele marido que você está esperando no Senhor, ele ainda não apareceu, é o há de vir, mas por enquanto você está na fé, aguardando que ele vai aparecer, né? Aquele que ainda não veio, muito em breve virá. Aquela esposa, aquele filho que você deseja, aquele emprego, aquela porta, aquele carro, aquela moto, aquela casa, pela fé, você já toma posse dela, aleluia. Você não está vendo, mas está aí. A fé é essa confiança que a gente põe além do véu, e pela fé você se apropria das coisas celestiais e chama a existência na terra. Seria bom se o texto estivesse falando dessas coisas, mas o texto não está falando de nada disso. De vez em quando eu estrago a festa do povo, né? Se a gente não quebrasse o capítulo, a gente perceberia que o que o autor está dizendo é que a fé tem a ver com a perseverança, que a fé tem a ver com a fidelidade, que fé tem a ver com manter a confiança na recompensa que você tem, que ainda não chegou, mas que vai chegar. Manter a esperança naquilo que Deus prometeu. Ainda não cumpriu, mas Ele prometeu. Só que Deus é confiável, Deus é fiel. Tudo que Ele promete, Ele faz. Uma antiga canção dizia: se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Pois Deus é fiel. Aos profetas ele vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, para que mude de ideia. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. A fé, portanto, tem a ver com esta condição de sentir-se seguro na mão de Deus, mesmo que esteja no meio de uma profunda e tremenda tribulação. Lembrem-se dos dias que vocês foram iluminados. Vocês conheceram Jesus, vocês foram salvos, vocês receberam o Espírito de Deus, o Espírito da graça, o conhecimento da palavra. Aos hebreus ele está dizendo: vocês receberam isso em meio a muita luta e sofrimento. Hoje a gente evangeliza de uma forma um pouco diferente. Hoje a gente prega assim: você que está passando por uma luta, você que tem um problema, você que tem uma dificuldade, convido você agora a levantar as suas mãos, entregue a Jesus o seu problema, entregue a Jesus a sua luta, entregue a Jesus a sua dificuldade, e Ele vai encher o seu coração. Naquela época era mais ou menos assim: você que está sem problema, você que está sem dificuldade, você que está em paz com todo mundo, eu convido você a aceite a Jesus. E aí seu irmão vai te odiar, a sua mãe vai te odiar, teu pai vai te pôr para fora de casa, você passará a ter problemas e dificuldades, seu patrão te mandará embora porque você mudou de religião. Convido você agora a aceitar Jesus e transtornar a sua vida. Era mais ou menos o que acontecia naquela época. Quando vocês foram iluminados, a vida de vocês ficou complicada. Vocês foram envolvidos em sofrimento e luta, expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões não foi com vocês, mas foram solidários aos outros que estavam passando por isso. Mais ou menos isso que a gente faz hoje com os missionários, com o pessoal dos povos que sofrem perseguição. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente. Gente, isso aqui está na Bíblia mesmo? Está certa a minha versão? É igual a de vocês? Aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Eu pensei que era só o imposto de renda que fazia isso com a gente. Mas aqui parece que tem outros métodos de confisco. E os irmãos suportaram estas coisas. Mas nós somos os que têm fé. Nós somos
justos que vivem pela fé. A gente não vive por aquilo que a gente vê. A gente vive por aquilo que a gente espera. Nós não vivemos pelo hoje. Nós vivemos firmados na promessa do futuro. Nós não esperamos viver o céu na terra. Espera aí, mas eu não disse há pouco que nós estamos trazendo o reino de Deus para a terra? Isso. O reino de Deus é a justiça do reino de Deus, é a verdade do reino de Deus, a palavra do reino de Deus, as transformações que o reino de Deus promove em nós quando nos tornamos novas criaturas. Mas isso vai significar oposição do mundo. Em alguns lugares essa oposição será severa, em alguns lugares essa oposição será difícil. Aqui em Ipatinga quase que não é, porque o que eu vi de igreja por aqui significa que tem muita gente crendo em Jesus, confessando Jesus, e eu diria que os crentes já estão mais preocupados em competir entre as igrejas, porque afinal de contas a coisa está tão fácil aqui que dá para a gente até arrumar outros problemas, né? Porque os problemas do mundo tal já estão menos. Nós não estamos vivendo hoje perseguição, nós não estamos vivendo essa dificuldade de servir a Jesus e sendo perseguidos pelo Estado, perseguidos pela sociedade, perseguidos pela família. Alguns chamam de perseguição religiosa estas leis que estão sendo lá votadas, estas coisas todas são discutidas, que eu não quero gastar muito tempo com isso, a eleição já passou. Acham que isso é perseguição contra a igreja e a coisa vai piorar para a igreja, irmãos? A igreja sempre foi perseguida. E ela nunca foi destruída pela perseguição. Ela normalmente é prejudicada pela vida mansa. Quando as coisas ficam muito fáceis para nós, a gente baixa a guarda, a gente ora menos, a gente busca menos, porque afinal de contas estamos sofrendo menos. O conforto é mais danoso para a igreja do que a tribulação. A tribulação produz paciência, experiência, esperança. A mordomia produz acomodação. Mas também nós devemos orar para termos paz. Então, está tudo certo. Na carta aos Hebreus, há um encorajamento a uma igreja que sofre, a uma igreja que é perseguida e que precisa mostrar a sua fé num ambiente hostil. O justo viverá pela fé, se retroceder não me agradarei dele, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O autor da epístola, não é Paulo não, está falando de salvação. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é a nossa salvação, é a prova daquilo que não vemos, é o céu. De vez em quando vem aquelas pessoas muito curiosas para nós e querem que a gente explique como é que é o céu. A resposta que eu dou é quase sempre a mesma. Está com pressa? É para hoje? Você quer? Tem uns caras aí que a gente conhece que resolvem esses problemas. Que a gente não sabe. O céu é aquela coisa que a gente não viu. E quem viu, como Paulo, por exemplo, não pôde contar. E aí tem outro infeliz que me pergunta, Paulo foi ao terceiro céu? Foi. Quantos céus existem? Não sei, Paulo falou de 3. Agora não sou como alguns caras que têm 7, que têm 10, que têm 20. E o que Paulo viu? Não sei. Ele disse lá que o que ele viu ele não pôde contar. E se eu adivinhar, dom de adivinhação virou pecado. Então eu não quero saber. O céu é uma coisa que ninguém viu, mas que a gente espera. A vida eterna é uma coisa que ninguém viveu ainda, mas a gente espera. A ressurreição é algo que só Jesus experimentou. O corpo glorificado só Ele tem, mas a gente espera. Essas são as nossas certezas. Do que a gente tem certeza? Que se eu morrer, eu não serei esquecido na sepultura. Ainda que este corpo seja consumido e se decomponha, Deus não vai se esquecer de mim. No dia que Jesus voltar, não sei de que jeito, não sei como, não sei se vai reunir daqui, de lá, eu sei que eu vou levantar
e vou me reunir com o Senhor, e eu vou para o céu e vou estar com Ele. Como é que vai ser? Não sei. Como será meu corpo? Não sei. Como é que é o céu? Não sei. Então o que é que você sabe? Que eu vou estar lá. Então, se eu tenho esta certeza da minha salvação, se eu tenho esta esperança da vida eterna, as circunstâncias desta vida presente se tornam menos importantes. Parte da nossa dificuldade hoje com a fidelidade é que nós estamos muito preocupados com o que acontece do lado de cá. Interessante que o capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. E é uma lista de gente do Antigo Testamento, são muitas histórias, nem todo mundo lê a Bíblia toda, nem todo mundo está familiarizado com alguns desses personagens, mas é interessante que começa, por exemplo, com Abel. Um indivíduo que adorou a Deus, prestou um culto agradável a Deus, Deus ficou feliz com o culto de Abel, Caim foi lá e o matou. Espera aí, cadê Deus? Que em vez de matar Caim, deixou que Caim matasse Abel. Eu não vou falar muito desse assunto, porque já vocês vão perguntar quem era a mulher de Caim, e eu vou ter que explicar para vocês que é muito simples, era a nora de Adão e Eva. Bom, pela fé Enoque foi arrebatado. Quem foi Enoque? Não sei, só sei que Enoque andou com Deus, e Deus para si o levou, basta saber isso. Mas tem uma história interessante aqui. Pela fé Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Eu assisti essa versão nova de Noé, achei muito interessante. Alguns reclamam que é heresia, que é absurdo, um monte de coisa fora da Bíblia. Irmão, Hollywood é Hollywood, Bíblia é Bíblia. Vai estudar a Bíblia na igreja. Hollywood é para a gente imaginar, devagar. E eu achei interessante algumas das divagações propostas no filme. Foi interessante. Mas, pensando no Noé da Bíblia, Deus fala para você, Noé, constrói um barco. O que é barco? É um negócio que flutua quando chove. O que é chuva? É uma água que cai do céu. O senhor tem certeza? Vai chover tanto assim? E eu tenho que fazer um barco? Noé recebeu um prazo. Você tem 120 anos para fazer o barco. Porque as pessoas confundem aquele texto, né? Os dias do homem não passarão de 120 anos. Ali não é a idade. Ali é o prazo que Noé tinha para construir um barco. Você tem 120 anos. Noé construiu em 100. Começou com 500, terminou com 600. Quando o barco estava pronto, Deus falou, chamou a bicharada, botou todo mundo para dentro e mandou o dilúvio. Foi o tempo de Noé fazer a arca. Noé ainda conseguiu fazer mais rápido do que o prazo previsto. Um bom trabalhador. Mas já pensou você ficar 100 anos fazendo um negócio, sem saber direito o que é dilúvio? Que projeto de vida? Abraão foi a um lugar que mais tarde receberia com herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deus faz uma proposta interessante. Abraão, sai da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois dessa terra, eu não vou dar para você não, eu vou dar para os teus filhos, daqui 500 anos. É um projeto de vida maravilhoso. Vai para um lugar que você não sabe onde é, morar num monte de gente que você não conhece, e você não vai ter nada. Você só vai ter uma promessa de que no futuro os teus filhos vão ser donos dessa terra. Isso é fé. E o texto aqui diz que Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Abraão, seu filho Isaque, seu neto Jacó,
moravam em tendas, eram nômades, porque eles viviam em terras que eles alugavam. Talvez aqui alguém saiba o que é alugar pasto, criar gado de ameia, como o pessoal fala lá em Goiás. O indivíduo tem o pasto, o outro tem o gado. Então coloca o gado no pasto e cada bezerro que nasce, eles vão dividindo. Um é meu, outro é seu. Um é meu, outro é seu. Abraão viveu assim, arrendando terras, pagando aluguel. E nós estamos aqui no Minha Casa, Minha Vida, para sair dessas dívidas, né, do aluguel, né? Mas Abraão pagou aluguel a vida toda. E era rico, mas pagava aluguel, porque não tinha terra dele. Quando Sara morreu, ele teve que comprar um lugar para sepultar sua esposa. E quando chegou lá para comprar, negócio naquela época era assim, igual negócio de pão duro, né? Um não queria falar o preço, o outro não queria fazer a proposta. E aí começa aquela conversa, ninguém fala o preço. Aí Abraão fala, não, de graça eu não quero. Eu quero só a caverna. Se ele compra só a caverna, ele não precisa pagar o imposto do terreno. Mas o outro é mais malandro que ele. Não, Abraão, compra o campo todo, que aí ele ficaria responsável pelos impostos. Você tem que comprar o campo onde está a caverna, a caverna lá. E quanto que é? Que são 400 moedas entre nós. Falou o preço de uma forma bem sutil. Mas Abraão, a única coisa que ele teve foi uma sepultura. E lá foram sepultados Sara, depois Abraão, depois Isaque, depois Rebeca. E o próprio Jacó depois foi levado para lá. Tudo que ele teve na terra prometida foi o lugar do seu sepultamento e pagou bem caro por ele. Mas ele viveu a vida toda peregrinando e acreditando que um dia Deus lhe daria a terra. Só que é interessante, o autor de Hebreus fala que ele cria não na pátria terrena apenas, mas principalmente na pátria celestial. Ele entendia que além daquela promessa na terra, ele tinha uma promessa no céu. E aí, outras pessoas são listadas aqui, outras experiências como a de Moisés, mas é interessante observar, e um texto que raramente aqueles que gostam de pregar só sobre a prosperidade de Abraão, raramente eles chegam ao verso 32 do capítulo 11, quando fala assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, aquelas pessoas que foram reis, juízes, ganharam batalhas, venceram guerras, aqueles que deram certo, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Estamos falando aqui de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Alguns milagres. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns, e aí começa a mudar a figura. Até aqui estava bem, os que venceram, os que triunfaram, os que viram seus filhos ressuscitados sob as orações de Elias e de Eliseu. Mas agora, os heróis da fé têm um outro caráter. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Possivelmente essa tenha sido a morte de Isaías. Diz a tradição, não a Bíblia, que Isaías foi amarrado entre duas pranchas de madeira e teve seu corpo cerrado ao meio. Não há certeza disso, mas é uma tradição. Cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados.
O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, estas pessoas que viveram sob a antiga aliança, sob a promessa da vinda de Jesus, alguns deles foram muito bem-sucedidos. Nós gostamos de falar da vitória de Gideão, que com 300 dizimou um exército muito superior. Nós gostamos de falar da pontaria de Davi, que derrubou o gigante Golias com uma pedrada certeira. Nós gostamos de falar dos que foram bem-sucedidos, dos profetas que chegavam diante dos reis e os confrontavam. Mas nós nos esquecemos de que muitos profetas foram mortos. Lembra do que Jesus disse? Ah, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Então, muita gente que a gente não sabe a história, que a gente não sabe o nome, que nós não conhecemos, serviram a Deus e tiveram um destino diferente. Daniel foi livrado da boca dos leões, mas nem todos foram. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram poupados na fornalha, mas muitos cristãos foram queimados na Via Ápia, e seus corpos foram usados como tocha para iluminar a estrada que conduzia a Roma. O cristianismo foi escrito com a história de mártires. A palavra mártir originalmente é apenas testemunha, alguém que viu alguma coisa e pode dizer como é, testemunhou. Mas hoje a palavra mártir, que é uma palavra grega, significa, para nós, o termo mártir é aquele que é morto por causa de sustentar um testemunho. E quantos dos discípulos de Jesus não foram martirizados? O primeiro que a gente sabe foi Estevão, depois Tiago, irmão de João, foi morto ao fio da espada, e aparentemente dos 12, apenas João teve morte natural em boa velhice, todos os demais foram vítimas de martírio. E quantos outros? Portanto, o cristianismo foi escrito por pessoas de fé, mas por pessoas de fé que sofriam para sustentar a sua fé. Pastor, só veio aqui para dizer para a gente que ser crente é sofrer. Não, ser crente é ter fé. E ter fé não significa ter todos os seus problemas resolvidos. Ter fé não significa que você não vai ter nenhuma doença. Ter fé não significa que tudo na sua vida vai ser fácil. Ter fé não significa que os melhores empregos dos concursos públicos serão alcançados pelos crentes em Jesus Cristo. Porque se fosse assim, meus irmãos, crente não perdia eleição, crente passava em tudo que é concurso, crente tinha os melhores empregos, os melhores salários, morava nas melhores casas, tinha os melhores carros. E quem disse para você que isso é bom? Isso garante alguma coisa? Deus não está preocupado em nos dar todo o conforto, toda a prosperidade, toda a saúde na terra. Deus enviou Jesus para nos dar todo o conforto, toda a tranquilidade, toda a paz, todo o amor, toda a saúde, toda a santidade, toda a justiça, toda a verdade, todas as bênçãos na vida eterna. Deus nos convidou para uma vida eterna. Crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Hoje o Evangelho se tornou uma barganha para ser feliz na terra. O objetivo principal das pessoas hoje é a filosofia do Zeca Pagodinho. É Zeca Pagodinho que canta "Eu só quero ser feliz"? Não, não é não. Zeca Pagodinho é "Deixa a vida me levar", né? A vida leva eu. Tem um que cantava, acho que era uma Claudinho Bochecha, não era não? "Eu só quero ser feliz, andar de BMW na favela que eu nasci", um negócio mais ou menos assim. Oi? É um funk, né? Era um funk dos mais antigos, né? "Eu só quero ser feliz". As pessoas acham que felicidade... Teve alguém que estava querendo colocar na Constituição que é dever do Estado prover a felicidade dos cidadãos. Como é que a gente faz isso?
Uns querem casar para ser felizes. Outros querem descasar para encontrar a felicidade. Uns querem ter emprego para ser feliz. Os outros estão querendo se aposentar para ver se encontram a felicidade. Uns querem estudar para ser feliz. Outros querem se formar para sair logo daquele inferno de faculdade, né? Então é um negócio assim difícil. O que é que faz as pessoas felizes? Parece que nada faz as pessoas felizes por muito tempo. O que era a nossa solução de hoje é a nossa preocupação de amanhã. O nosso filho, que nos traz aquela grande felicidade na maternidade, vai nos roubar muitas noites de sono. Aquela criança que trouxe toda a alegria para a nossa casa, vai nos fazer chorar, às vezes de raiva, às vezes de dor. Faz parte. Aquele marido, aquela esposa que a gente tanto ama e agora completou a minha vida, isso, completou a sua cruz, seus sofrimentos, completou tudo. Sua vida agora está completa. É lógico que a gente está brincando com isso, né? Mas é só para a gente entender que ser cristão exige fé. Mas a fé não é um instrumento para obter a solução de todos os problemas. A fé é o escudo que nos permite resistir aos dardos inflamados do maligno, suportarmos as provações, os ataques, mesmo que do inferno, e permanecermos firmes, apesar das coisas não serem como a gente gostaria que fosse. O dom da fé, lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, é um dos dons menos compreendidos pelas pessoas. Alguns acham que o dom da fé é o dom de acreditar tanto, que consegue, em oração, conseguir qualquer coisa de Deus. Porque a gente olha para algumas pessoas assim, não é? Que a gente ora, e Deus parece que não responde. A gente faz campanha 1, campanha 2, campanha 3, e parece que a nossa oração não chega ao trono da graça. E tem aquele outro que fala assim, irmão, eu nem pedi, eu só pensei. E a bênção chegou. E aí você fala, eita fé, eu queria ter uma fé dessa aí, né? Que fé maravilhosa. Então a gente acha que a fé é isso. Mas o dom da fé, provavelmente, seja uma capacitação para suportar os momentos de tribulação. Quando é que Deus nos dá mais fé? Quando as coisas ficam difíceis. Porque é só pela fé que a gente enfrenta a fornalha. É só pela fé que a gente desce a cova do leão. Se a gente vai sair de lá inteiro ou não, é outra história. Mas a gente vai crendo que Deus está conosco. Se Deus quiser livrar, Deus livra. Se não quiser livrar, não livra. Mas nós confiamos em Deus. É pela fé que Paulo vai a Roma, cumprir a sua missão, sabendo que lá é o lugar do seu martírio. Quando Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Nem por isso Paulo foi livrado da espada do carrasco. Paulo morreria pouco tempo depois.